Olá pessoal, no Integrades de hoje vamos conversar sobre encarceramento em massa, através de olhares e percepções de promotores de justiça. E os convidados dessa edição são a promotora de justiça Luciana Fernandes de Freitas, do Mato Grosso, e Silvio Fernando de Brito, promotor de justiça de São Paulo. É daqui a alguns segundos, no Entre Grades. Bom, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal e ele efetivamente busca a punição daqueles culpados, daqueles réus que de fato praticaram um crime contra a sociedade, contra as vítimas, né? Mas deve-se lembrar sempre que o Ministério Público, ele também é garantidor dos direitos individuais e coletivos, individuais indisponíveis e coletivos. Ele é fiscal da ordem jurídica, ou seja, é uma peça essencial para o Estado democrático de direito, que está fundado, de acordo com a nossa Constituição, no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o que nós buscamos é uma punição justa, uma punição correta, durante um processo penal equilibrado, de direitos e garantias, tanto dos réus como das vítimas, não é? E buscamos na execução penal que seja feita, né, que tenha um cumprimento efetivo da pena. Então, esse cumprimento efetivo é também, né, alcançado a partir do momento em que se dá um cumprimento e um estabelecimento adequado, com vistas à dignidade mínima, manutenção, né, do status de ser humano daquele réu que está, daquele condenado que está num estabelecimento prisional, seja uma cadeia pública, seja uma penitenciária, enfim. Então, a atuação do Ministério Público, ela é essencial para essa dignidade da pessoa humana, né? Tanto para a proteção das vítimas da sociedade, quanto para o correto, né, cumprimento da pena por parte dos réus, dos condenados. E veja bem, de acordo com a LEP, né, o Ministério Público também tem essa função de fiscal do cumprimento da pena, e não por outro motivo. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, né, estabelece diversas diretrizes para que nós possamos agir, né, em prol das melhorias e em prol de uma dignidade dentro do sistema prisional. Então, todo mês é feita uma vistoria nas cadeias públicas, nas penitenciárias, né? São preenchidos formulários rígidos, com controle rígido, inclusive de prazos e qualidade, e o Ministério Público atua sempre junto com o Conselho da Comunidade e com os diversos atores do sistema prisional, buscando implementar melhorias, né, e trazer um cumprimento digno da pena. O encarceramento em massa é uma realidade que já não podemos negar no nosso país. Os dados estatísticos apontam que o Brasil ocupa a terceira posição no ranking dos países que mais encarceram no mundo. Informações obtidas dos bancos de dados do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério da Justiça apontam que a população carcerária chega a aproximadamente 750 mil pessoas, sendo certo que a taxa de ocupação do sistema prisional é de aproximadamente 175%. Essa dura realidade é agravada ainda mais pela situação precária em que se encontram as unidades prisionais, com sua estrutura física comprometida, com a ausência de assistência social, jurídica, educacional, de saúde, às pessoas que se encontram presas. Direitos esses que estão expressamente previstos na Lei de Execução Penal. Além disso, podemos ressaltar ainda a situação de maus tratos, violência e tortura no ambiente da unidade prisional, além, é claro, da cooptação de grande parte dessa população pelo crime organizado. Uma dura realidade, ou um aspecto dessa realidade, que ao meu entender é trágica, se refere ao fato de que grande parte dessa população carcerária é composta por pessoas da cor preta. Os dados apontam que 64% da população carcerária é composta pela população negra, enquanto que apenas 35% dessa população carcerária é composta por brancos. Um estudo feito em 2017 pela Agência Jornalística Investigativa Sem Fins Lucrativos Pública, na cidade de São Paulo,
apontou que, a partir da análise de processos criminais envolvendo a prática do crime de tráfico de drogas, que 63,6% dos réus que responderão a esses processos são da cor preta, enquanto que apenas 36,4% seriam de pessoas brancas. Este mesmo estudo apontou que a população paulista é composta por apenas 37% de negros e 61% de brancos. Esses números apontam, portanto, que existe uma clara seletividade no sistema de justiça criminal brasileiro, que despreza, ignora, deixa à margem do sistema penitenciário os verdadeiros vilões da segurança pública. E eu me refiro aos 85% de homicídios não elucidados no nosso país. Eu me refiro aos agentes públicos responsáveis pelo desvio de recursos públicos que deveriam ir para a educação e para a saúde, roubando o futuro de nossas crianças. Eu me refiro ainda aos grandes traficantes de drogas que passam à margem das barras dos nossos tribunais. Na minha atividade diária como promotor de justiça, poucas vezes vi sendo responsabilizados os grandes traficantes de drogas, aqueles que financiam e que obtêm grandes lucros com esta atividade espúria. E eu atribuo isso a um modelo de policiamento preponderantemente ostensivo, em detrimento de um modelo de inteligência e investigativo. Não que não deva haver o trabalho de policiamento extensivo. Sim, ele deve existir. Entretanto, tal situação não pode se sobrepor ao trabalho investigativo de inteligência, uma vez que o patrulhamento ostensivo de rotina acaba por prender os pequenos traficantes e pequenos furtadores, não havendo a responsabilização criminal dos verdadeiros responsáveis pela insegurança pública, aos quais eu já me referi, tratando-se dos homicidas, dos corruptos e daqueles que obtêm grandes lucros com o tráfico de drogas. Esta realidade, o Ministério Público, enquanto instituição a quem se incumbiu a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais, individuais e indisponíveis, da titularidade do exercício da ação penal, da instauração de inquérito policial, de inquéritos civis, do ajuizamento de ações civis públicas e do dever de zelar pelo respeito do poder público e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, o Ministério Público assume um papel de extrema importância, um papel central nesse processo de enfrentamento do encarceramento em massa, por meio do ajuizamento de ações civis públicas que visem a busca pela execução de políticas públicas voltadas à educação, à saúde, ao lazer, ao desporto, à cultura, de forma a afastar a população mais carente, em especial os jovens negros, do mundo da criminalidade. A atuação do Ministério Público no processo de conhecimento, de forma a ajuizar a ação penal pública somente nos casos mais graves, deixando para os casos de menor gravidade o recente acordo de não persecução penal, analisando com rigor as hipóteses de prisão provisórias, aplicando-se apenas nos casos em que os seus requisitos e pressupostos legais estejam devidamente preenchidos, seja a atuação do Ministério Público também na execução penal, evitando que ocorram desvios e excessos na execução penal. Estas são todas as atividades que o Ministério Público deve exercer por exercer o protagonismo no sistema de justiça criminal, sendo, portanto, o promotor de justiça um importante instrumento de enfrentamento dessa dura realidade do nosso país. Devemos também ressaltar a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado, que tantos males causam à nossa segurança pública, e também a corrupção que rouba o futuro de nossos jovens. Devemos também atribuir ao Ministério Público um papel fundamental no enfrentamento dessa questão, por meio do diálogo com o poder público na formulação de ações afirmativas destinadas à população negra que tem sido vitimada por todo esse processo econômico excludente. Nesse sentido, o Ministério Público assume um papel de extrema importância no controle e no enfrentamento do encarceramento em massa, ressaltando-se que
O objetivo previsto na Constituição de construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna perpassa pelo enfrentamento do encarceramento em massa.